Ah, bom, eu quero gravar esse vídeo, eu quis gravar esse vídeo já há um tempinho, porque eu li esse livrinho que eu amei, maravilhoso. Eu li ele em maio de 2022 e sempre que alguém me pergunta, ai, me indica um livro, ai, me fala um livro que você gostou muito, ou qualquer coisa do gênero, sempre esse vem na minha cabeça. Sempre, sempre, sempre. Então, eu acho que sempre que eu leio um livro que me toca muito, que fica mexendo com a minha cabeça por vários dias, eu quero passar para frente. Eu quero falar dele para que outras pessoas possam conhecer. E esse foi o sentimento que eu tive com Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Acho que é assim que fala, Bradbury, Bradbury. Fala do jeito que você preferir, certo? Então vamos lá. Eu preparei uma mini biografia aqui só para fazer uma breve introdução à vida do autor, para a gente não chegar de paraquedas, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então quem que foi, né? Esse sujeito bonitinho, a carinha dele. Dá vontade de ser amiga dele, não dá vontade? Poucos autores assim eu tenho vontade de ser amiga. Um deles é ele, o outro é o Jordan Peterson e o outro é o Dostoiévski. Ai, seria legal, né? Ser amiga desses caras. Eles são meio malucos, né? Mas quem não é um pouco maluco? Enfim, é, ele foi um escritor, roteirista norte-americano, nasceu em essa cidade aí, Illinois, Estados Unidos, Michigan, sei lá como fala, em 22 de agosto de 1920, e faleceu em 5 de junho de 2012, recente, né? Até que não é tão antepassado assim. Faleceu em Los Angeles, na Califórnia, também nos Estados Unidos. Foi casado, teve 4 filhas, e ele é muito conhecido mundialmente, até onde eu sei, um dos mais celebrados escritores do século XX e XXI, pela a minha fonte, que é a Wikipédia, né? E eu sei que ele escreveu, eu fiz uma pesquisa, né, sobre as obras dele, eu fiquei muito curiosa depois que eu li o Fahrenheit, e eu sei que ele escreveu várias coisas ali entre ficção científica, horror, fantasia, eu sei que tem alguns livrinhos de fantasia infanto-juvenil deles que são bem famosos, e E ele é bem conhecido, principalmente, eu acho, pela distopia. Eu acho que é o livro mais famoso dele, é esse aqui. Pelo menos é o que eu escuto o pessoal falar bastante. Enfim, eu vou ler um pedacinho aqui do finalzinho do prefácio que o Neil Gaiman escreve para essa edição da Biblioteca Azul que eu tenho aqui. Eu tô doida para comprar aquela outra edição bonitona de capa dura, e dizem que os textos de apoio dela são muito legais, são muito ricos. E eu quero muito comprar para poder ler. Então eu vou ler aqui um pedacinho, o finalzinho do prefácio que o Neil Gaiman escreve para essa edição em abril de 2013. Ele fala assim, ó: "Ah, se alguém disser a você sobre o que se trata uma história, ele provavelmente está certo. Mas se disser que a história se trata apenas disso, está definitivamente errado." E aí ele fala, né? Qualquer uma dessas coisas que eu disse sobre Fahrenheit estará incompleta. Ele trata dessas coisas sim, mas é muito mais do que isso. É sobre o que você descobrirá em suas páginas. Como um último parênteses, nessa época em que nos preocupamos e discutimos se e-books são ou não livros de verdade, eu amo quão ampla é a definição do livro para Bradbury, quando ele explica que não devemos julgar um livro por sua capa, e que alguns livros existem entre capas e têm a forma perfeita de pessoas. Achei muito bonitinho. É muito bonitinho o prefácio que ele escreve sobre o autor, né, e sobre o livro em si. Enfim, é, do que fala isso aqui, né? Eu sei que, sei lá, muita gente já leu Fahrenheit 451, mas eu quero deixar um pouquinho aqui da história e é, é, do que eu abracei com essa história, né? O que
tocou em mim, por que ficou tão marcado em mim essa história. Então, Fahrenheit 451, eles classificam como uma distopia. Então, é uma história que, dependendo de como os rumos aí da sociedade seguirem, pode vir a acontecer, né? Mas, pelo que eu não li nenhuma distopia, nenhuma outra distopia ainda, mas pelo que eu ouço falar, é uma das mais leves, assim, né? Em termos de censura, totalitarismo, nesse sentido. Mas, mesmo assim, é bem forte. Mas o que acontece aqui não deixa de já estar acontecendo, né? A história, eu não vou me preocupar com spoiler aqui, tá? Então, se você se preocupa com spoiler, sei lá, pula esse vídeo, não sei, vê aí o que você faz. Vou falar. Claro que tudo que a gente fala em um vídeo de, sei lá, 10, 20 minutos, 30 minutos, não substitui de forma alguma a leitura de um livro. Eu acredito muito nisso. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o livro, fica no vídeo. Faz aí o que você achar melhor. A história fala da vida de um bombeiro, é o personagem principal aqui do livro. E nessa distopia, a sociedade, os bombeiros da sociedade, eles não apagam fogo, eles queimam as coisas, eles queimam livros, no caso. O livro é o objeto de desejo, aqui de destruição, é o objeto de perigo, vamos dizer assim, na história, é o objeto central de manipulação e de perigo nessa história. E eles destroem. Então é proibido ter livros em casa, as pessoas não podem ter. E se alguém descobrir, os vizinhos podem denunciar e simplesmente eles são presos ou os bombeiros são chamados, vão até a casa da pessoa e eles queimam os livros da pessoa, jogam lá na rua e toca fogo. E aí, o personagem principal aqui do livro, ele conhece uma menina na rua depois de um episódio de um trabalho. E essa menina mexe muito com ele, ela fala algumas coisas que, que são diferentes do que ele está acostumado, né? Ele é casado, o personagem principal aqui do livro, o Montag, né? Ele é casado, só que assim, ele e a esposa têm uma relação muito fria, assim. É meio que um casamento por obrigação. Ele lembra tem algumas partes do livro que ele fala, ele lembra de ter fases mais felizes da vida, alguma coisa assim, mas ele não para pensar muito nisso. Ninguém para muito para pensar. Na história, as pessoas vivem muito rápido, numa velocidade muito rápido, não para contemplar, para pensar, para avaliar nada. É tudo muito rápido. Inclusive, tem uma parte que eles falam sobre a velocidade dos carros. E os carros na rua andam muito rápido, e que as pessoas não param para olhar as árvores, o céu, nada. E quando ele conhece essa menina, acho que é Clarice o nome dela, Clarice, ele fica chocado, porque ela é calma, ela fala devagar, ela anda devagar, ela caminha devagar, e ela fala sobre admirar as estrelas, alguma coisa assim. E ele fica todo encasquetado com ela. Aqui no livro, eles têm televisões gigantes. Ele descreve as televisões como telas, acho que telas gigantes, paredes gigantes, uma coisa assim, e parece dá a sensação, né, pela descrição do livro, que é a parede toda, assim. E não é só uma parede da casa, é várias paredes da casa. E aí ele descreve as pessoas como a família da parede, a família da tela grande, uma coisa assim. E a esposa dele, as pessoas na sociedade são viciadas nessa tela. E a esposa dele é muito viciada. Ela vive num entorpecimento assim absurdo. Parece que ela está sempre drogada. E eles não sentem nada. Eles não sentem. Tipo, se a pessoa começa a sentir alguma coisa, tristeza, dúvida, alguma coisa, eles chamam uma espécie de médicos e eles dão uns remédios para a pessoa e aí ela dorme. Tipo, ela dorme, apaga assim. Aí, depois desse episódio a mulher que eles foram na casa, ela não quer largar os livros. E ela abraça os livros, ela se joga em cima dos livros e ela não deixa eles queimar os livros. Só que o que eles fazem? Eles queimam ela com os livros junto. Então ele fica muito impressionado com esse episódio de queimar a mulher viva, né? A senhora viva. E não é
de se surpreender, né? Imagina que coisa maluca queimar uma pessoa. E aí ele fala assim, ó, ontem à noite eu pensei em todo o querosene que usei nos últimos 10 anos. E pensei nos livros. E pela primeira vez percebi que havia um homem por trás de cada um dos livros. Um homem teve que concebê-los. Um homem teve que gastar muito tempo para colocá-los no papel. E isso nunca me havia passado pela cabeça. Aí ele tem um episódio que ele rouba um livro, e aí isso começa a ficar na cabeça dele. Ele lê, mas ele não entende nada, ele discute com a esposa. Enfim, é muito louco. Tem um episódio aqui antes disso que deixa ele mais perturbado ainda. Que ele chega do serviço e a mulher dele está apagada. Ela cai, ela apaga, e aí chamam esses tipos desses médicos, né, que tem, e aí eles dão tipo uma lavagem nela para eliminar os, os remédios que ela tomou, né, de tanto se anestesiar ali, ela passa mal. E aí eles fazem tipo um tipo de uma lavagem, e aí ela fica dormindo, tipo, dias assim, depois ela volta, como se nada tivesse acontecido e começa a viver a vida dela normal. E ela nem lembra que aquilo aconteceu. E aí ele fica mais encucado com isso ainda. Ele fala, nossa, minha mulher quase morreu, e a gente não, nem pensa nisso, a gente só segue a vida como se nada tivesse acontecido. Como assim a gente está vivendo dessa loucura, né? Ele começa a se questionar com algumas coisas. E aí tem esse episódio que o chefe dele descobre que ele roubou esse livro e tal, num desses serviços que eles vão na casa de um homem, né? Esse homem que ele conhece, eles trombam, né, no metrô, e o cara fica encarando ele, porque ele tá com esse livro, né, que ele roubou. E como ele é um bombeiro, ninguém questiona muito ele, né? Ele tá resolvendo as coisas. Mas esse cara fica encarando ele. E aí ele vai atrás, né, do cara, ele entra, aí eles chegam até na casa desse cara, né, o Faber, e aí ele pergunta, né, é, o livro, né, onde você conseguiu? E aí o Montag fala, eu roubei. E aí o Faber fala, você é corajoso. E aí ele diz, não, minha mulher está morrendo. Uma amiga minha já morreu. Ah, a Clarice, spoiler. A Clarice morre. Uma pessoa que poderia ter sido uma amiga foi queimada. Você é o único que eu conheço que talvez possa me ajudar. É, e aí o Faber fala que quando era menino ele via o que estava acontecendo e ele foi covarde, né? Ele fala, eu sou um dos inocentes que poderiam ter levado a voz quando ninguém atentava para os culpados, mas não falei. E com isso eu mesmo me tornei um dos culpados. E quando finalmente montaram o estrutura para queimar os livros, usando os bombeiros, reclamei algumas vezes e desisti, pois não havia mais ninguém reclamando ou gritando junto comigo. Agora é tarde demais. E aí ele pede ajuda, né? Ele pergunta, ele fala, não estou entendendo, né? O bombeiro, né? O Montag. Ele fala, eu quero que você me ensina a entender o que eu leio, né? E aí o Faber fala para ele, né? O que abalou você dessa forma, né? O que arrancou a tocha das suas mãos? E aí o Montag responde, não sei. Temos tudo de que precisamos para ser felizes, mas não somos. Alguma coisa está faltando. Olhei em volta e a única coisa que tive certeza que havia desaparecido eram os livros que queimei durante 10 ou 12 anos. Por isso achei que os livros poderiam ajudar. E aí o Faber fala para ele: você é um romântico incurável. Seria cômico se não fosse trágico. Não é de livros que você precisa. É de algumas coisas que antigamente estavam nos livros. As mesmas coisas poderiam estar nas famílias das paredes. Os mesmos detalhes meticulosos. A mesma consciência poderia ser transmitida pelos rádios e televisores, mas não são. Não são. Absolutamente não são os livros que você está procurando. Descubra essa coisa onde puder. Nos velhos discos, nos velhos filmes, nos velhos amigos. Procure na natureza e procure em você mesmo. Os livros eram só um tipo de receptáculo onde armazenávamos muitas dessas coisas que não queríamos esquecer. Não há neles nada de mágico. A magia está apenas no que os livros dizem, no modo como confeccionavam um traje para nós a partir de retalhos do universo. Ah, é lindo isso aqui, né? Quando ele fala que os autores confeccionam um traje para nós a partir de retalhos do universo. E é bem isso, né? Que os grandes autores fazem com as palavras, né? Eles põem em palavras coisas que a gente não consegue explicar.
A gente sente, mas não consegue explicar. Uma das coisas que me chamou muita atenção nesse livro foi uma parte onde a mulher dele está conversando com as amigas, falando sobre filhos. E isso aqui mexeu muito comigo. Eu tenho dois filhos, né? E eu fiquei pensando muito nisso. Porque se eu deixar, se a gente deixar, eles ficam na TV, tipo, o dia inteiro. Então, assim, a gente põe limite, põe regra, fica de olho, põe tempo para desligar, para eles ir brincarem e tal. O Brian tem 11 e a Yasmin tem 4. A Yasmin ainda não liga tanto, ela gosta muito de brincar. Só que ela gosta de brincar com o irmão, ela não quer brincar sozinha. E aí ela briga com ele para ele desligar a TV para brincar com ela. Então, assim, mas o Brian já gosta muito mais da TV, do computador, do celular. É que a gente não deixa, mas ele gosta muito. Se deixar, ele fica o dia inteiro. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, nossa, esse realmente é o caminho, né? E que se deixar é o que vai seguir, assim. As pessoas ficam anestesiadas com dopamina, rápido, aquela frequência, né? Aquela porrada de dopamina no cérebro e tudo fica muito difícil. Estudar fica muito difícil, ler fica muito difícil, esperar fica muito difícil. E aí as mulheres, você vê que todos os regimes totalitaristas, formas de ditadura, eles buscam destruir primeiro a família, né? Porque a família é a base mais forte da sociedade. A sociedade reflete o que a família é. E, e aí a gente lê história, você pega a história da Rússia, do comunismo, essas histórias, eles começam a destruir a base, né? A família. E aí aqui não é diferente. Elas estão tendo uma conversa sobre filhos, né? E aí ela fala assim, ó, nós nos observamos cuidadosamente. Hereditariedade e ambiente são coisas engraçadas. Você não pode se livrar de todos os patinhos feios em poucos anos. O ambiente familiar pode desfazer muito do que a gente tenta fazer na escola. É por isso que temos reduzido a idade mínima para a admissão no jardim de infância, ano após ano, até que agora praticamente estamos apanhando as crianças no berço. Ou seja, essa parte aqui das crianças, que a escola pega as crianças agora de berço. Realmente, eu nunca tinha parado. Sabe o que você nunca ter parado para pensar nisso? Depois que eu li esse livro, eu comecei a pesquisar mais sobre educação, sobre o quanto as telas afetam as crianças, sobre os perigos da gente largar as crianças na escola o dia inteiro. Eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas. Nunca, nunca, nunca. Eu fui ensinada desde nova que a gente tinha que trabalhar muito e que o papel da creche era ficar com a criança. E a gente chegava de noite, no fim do dia, pegava a criança, dava janta, perguntava como tinha ido na escola, e no outro dia a gente repetia repetido de novo. Eu nunca tinha parado para pensar na gravidade disso, da gravidade de outras pessoas que você não sabe nem direito quem são, nem quais são os seus valores, nem quais são as motivações, criar os nossos filhos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu só parei para pensar nisso depois que eu li esse livro. E, nossa, até me dói de falar um negócio desse, mas assim, foi como se tivesse tirado mesmo um chapéu assim, do meu rosto, sabe? Coisa que eu não estava enxergando. E isso mexeu muito comigo, assim, mexeu muito. No ano seguinte, foi o ano passado, no caso, né? Eu tirei as crianças do período integral da escola, coloquei eles só de manhã. Isso mudou o comportamento deles drasticamente dos dois. E tudo assim, na forma que a gente vive hoje com as crianças é totalmente diferente. E um dos pontapés iniciais foi esse livro. É muito louco a gente pensar que a gente manda nossos filhos bebês para a escola e são outras pessoas que cuidam deles. Tudo bem, eu sei que hoje em dia é muito mais difícil, as mães precisam trabalhar, só os pais muitas vezes não dão conta de sustentar a família e tal. O custo de vida hoje acaba sendo um pouco mais alto, mas
muitas vezes não é nem essa a questão. Muitas vezes a gente quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, e a gente negligencia o que é mais importante, que é a educação dos nossos filhos, a alma dos nossos filhos, quem eles vão se tornar daqui a alguns anos. Você teve parte nisso ou não? Você simplesmente deixou a educação dele para estranhos? Então é muito louco isso. Tem mais um pedacinho aqui dos filhos, ó. Meu Deus. É, é assustador. Ó, ela fala assim, ó, a discussão sobre ter filhos ou não, né? Porque o Montag e a esposa dele, a Mildred, eles não têm filhos, né? E aí ela fala, né? Vamos conversar, né? Aí ele pergunta, como vão seus filhos, senhora Phelps? Ele pergunta para ela, e ela fica assustada. Você sabe que eu não tenho filhos. Deus sabe que ninguém em juízo perfeito teria filhos. Ela fala para ele. E aí a outra, né, amiga dela fala, eu não diria isso. Eu tive 2 filhos de cesariana. Não há por que passar toda aquela agonia por causa de um bebê, do parto normal, ela tá falando, né? O mundo precisa se reproduzir, a raça precisa prosseguir, né? Fora isso, às vezes eles se parecem com a gente, e isso é até bom, né? 2 cesarianas fizeram o que era preciso, com certeza. Mas meu médico disse, não há necessidade de cesariana. Sua bacia é saudável, tudo está normal, mas eu fiz questão da cesárea. Com a cesárea, a outra fala, né? Com você cesariana, filho é uma desgraça, você perdeu o juízo. Aí ela retruca. Meus filhos ficam na escola 9 dias seguidos e depois eles têm um dia de folga. Eu os aguento em casa 3 dias por mês. Eu os aguento em casa 3 dias por mês. Não é nada demais. A gente põe as crianças no salão, liga o interruptor e pronto. É como lavar roupa. É só enfiar a roupa suja na máquina e fechar a tampa. Para elas, tanto faz me dar um chute ou me dar um beijo. Graças a Deus, eu também sei chutar. E elas riem. Gente, esse diálogo aqui, nossa, acabou comigo. E quantas vezes a gente não faz isso inconscientemente? Você está cansado, está estressado, precisa fazer comida, limpar a casa, trabalhar. E aí você simplesmente liga a TV, soca as crianças na frente da televisão e fala, fica aí, deixa eu fazer minhas coisas. O quão isso é imprudente e egoísta. Eu não estou falando aqui de. Ai, é tão difícil falar desse assunto, porque a gente vive num mundo muito complicado. Mas eu não estou falando aqui de vez em quando, não. Eu sei que de vez em quando, eu sei que tem limite, sabe, por dia, por semana. Eu estou falando é, de descaso aqui. Eu estou falando das pessoas simplesmente parirem só e jogarem seus filhos de lado para a televisão criar, para o celular criar, para o TikTok criar, para os professores da escola, né, criar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É assustador. E esse aqui mexeu muito comigo. Enfim, aí ele pede ajuda desse cara e tal, e aí eles fazem um tipo de missão ali para poder começar a salvar alguns livros, né? E aí o Faber esconde os livros na casa dele e tal. Sei que o chefe dele descobre, faz um discurso lá muito, muito interessante sobre não ter sido, ele fala como se fosse o governo, assim, fala, não foi não foi nós que decidimos queimar os livros, foi as pessoas que decidiram não lê-los mais. Vocês simplesmente fizeram essa escolha. Por exemplo, hoje, se a gente pegar hoje, 2024, quantas pessoas você conhece que lê um livro, 2 por ano? A gente simplesmente escolhe não lê-los. E é diferente de queimar. Quer dizer, beleza, quem tem a vontade e a disposição e o interesse vai lá e tem disponível, né? Hoje ainda tem muita coisa disponível. Claro, tem muita coisa já que a censura já está tirando, né? Tem muito livro que não está sendo republicado por conta disso, por conta de deles quererem apagar algumas coisas da história, mas ainda temos acesso a livros. Mas quando a gente deixa de lê-los, quando a gente deixa abrir mão desse conhecimento, abrir mão dessa ferramenta,
é como se a gente estivesse queimando. Você simplesmente está ignorando a existência daquilo. Então, que diferença vai fazer se eles não existirem mais, né? Ah, ele fala assim, ó. Agora tomemos as minorias de nossa civilização, certo? Quanto maior a população, mais minorias. Não pise no pé dos amigos dos cães, dos amigos dos gatos, dos médicos, advogados, comerciantes, patrões, mormons, batistas, uni, unitaristas, chineses, suecos, italianos, tananã. Ele vai falando das minorias. Os personagens desse livro, dessa peça, desse seriado de TV, não pretendem representar pentores, cartógrafos e engenheiros reais. Lembre-se, Montag, quanto maior seu mercado, menos você controla a controvérsia. Todas as menores das menores minorias querem ver seus próprios umbigos bem limpos. Autores cheios de maus pensamentos, tranquem suas máquinas de escrever. Eles o fizeram. As revistas se tornaram uma mistura insossa. Os livros, assim diziam os malditos críticos snobs, eram água de louça suja. Não admira que parassem de ser vendidos, disseram os críticos. Mas o público, sabendo o que queria, com a cabeça no ar, deixou que as histórias em quadrinhos sobrevivessem. E as revistas de sexo em 3D, é claro. Aí está, Montag. A coisa não veio do governo. Não houve nenhum decreto, nenhuma declaração, nenhuma censura como ponto de partida. Não. A tecnologia, a exploração das massas e a pressão das minorias realizaram a façanha. Hoje, graças a elas, você pode ficar o tempo todo feliz. Você pode ler os quadrinhos, as boas e velhas confissões ou os periódicos profissionais. Isso mesmo, um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Queime, descarrega a arma. Façamos uma brecha no espírito do homem. Quem sabe quem poderia ser alvo do homem lido? Eu? Eu não tenho estômago para eles, nem por um minuto. Então aqui ele deixa claro assim que foi as próprias pessoas, né, que escolheram não ler. Foi reduzindo um livro a um resumo do livro adaptado, aí o resumo ao resuminho de uma página, aí a página a uma frase de efeito que resumia a história, e assim as pessoas foram deixando de ler os livros, né? Até eles não precisarem existir mais. Quando começaram a queimar, ninguém reclamou. Bom, eu acho que, do geral, o que eu queria falar era isso. O que mais me tocou aqui é, claro, sobre os livros, né? Eu sou apaixonada por livros, né? E me tocou muito isso, essa questão dos livros, o que eles fazem no final para manter vivo, né? Os livros é muito bonito. Mas essa questão dos filhos e das telas me pegou bastante. E sobre o autor, eu não li nada dele ainda, mas eu comprei esse aqui, ó, Licor de Dente de Leão. Diz que é uma ficção científica e eu tô querendo ler, tô doida para ler. Espero que seja bom. E é isso, gente. Leiam, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para essa edição e para outra edição que eu comentei, que é bonitona lá, cheia de material de apoio. E aqui também tem o prefácio, né, do Neil Gaiman, introdução, e tem também um pós-fácil. Eu acho que é do próprio autor do livro, deixa eu ver. Pós-fácil é dele mesmo, do próprio Ray Bradbury. Leiam Fahrenheit, maravilhoso, meu favoritão, o fim da vida. E é isso. Espero voltar logo com outro vídeo. Não prometo nada, porque isso aqui é bem um descarrego de pensamentos, né? Mas é isso. Beijo e fui.